Aquele bom dia para vocês. Já estamos aqui prontinho, né, para os nossos atendimentos de hoje. Glória a Deus por isso. Um dia excelente, que o Espírito Santo esteja sobre nós. Nós estamos aí na leitura de Apocalipse, onde nós trazemos aí João, trazendo revelação profética para as nossas vidas. Era uma parte da Bíblia que eu tinha muito receio de ler assim no começo, né? Ai, eu quero ver, né, o que é que as coisas que vão acontecer, mas na verdade, quando a gente percebe que ele traz uma profecia ali para alertar e para que a gente tenha uma postura diferente no nosso dia, tudo muda, né? Então vamos ler essa palavra hoje, pedir ao Espírito Santo que traga discernimento. Nós estamos aqui com toda a expectativa para a nossa turma do Líder Stânio. Estamos aqui já entusiasmados para isso, que vai ser incrível, vai ser muito bom. E já declaro um dia abençoado para nós hoje, amém? Aquele cafezinho de Deus, maravilhoso. Então, vamos lá para Apocalipse 2, onde traz aí algumas cartas a 4 igrejas da Ásia, que trazem instruções, lições, né, trazem advertências para cada uma delas de uma forma mais específica, tá? Então o Espírito Santo vem trazendo discernimento sobre essa palavra hoje para nós. E diz assim: escreve o anjo à igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio de 7 cachos de ouro. Conheça as tuas obras e teu trabalho e tua paciência, que não se pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e os que não são, e tu os achaste mentirosos. E tu sofreste e tens paciência, trabalhaste para o teu nome, não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste. Arrependa-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não te arrependereis. Tens, porém, isto, que odeia as obras de Nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve a primeira carta, vem a segunda carta. Primeiro ele estava falando para Éfeso, agora ele vem falando para Esmirna, e diz assim: e o anjo da igreja de Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem de Deus, e dos que não são, mas que são da sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns a vós à prisão, será alguns vós à prisão, para que sejais tentados, e terei a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá dano na segunda morte. Terceira carta vem à igreja de Pérgamo, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo diz: isto lhe diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as tuas obras, onde habitas, e o que está no trono de Satanás, e retens o nome. Não negaste a minha fé. Anda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar os tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifício de idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina de Nicolaitas e os que o odeiam. Arrependa-te, pois, não em breve virei-te a ti, e contra eles batalharei uma espada na minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencer, darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, na qual a pedra tem um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira, que diz assim: e o anjo da igreja de Tiatira escreve isto ao Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o amor, a servidão, a fé, a paciência, e tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho a dizer a ti, deixa Jezabel, mulher que disse profetiza, ensina a enganar os servos, para que forniquem como o sacrifício da idolatria. E dei tempo de se arrepender da fornicação, e não se arrependeu. Eis que porém uma cama sobre o que adulteram, e ela virá grande tribulação, e se arrependerem de suas obras.
e destruirei da sua morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que aquele que sonha entrando em coração, e darei a cada um de vós as vossas obras. Mas eu vos digo às vozes restantes que estão em Tiatira, e todos os que não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que tem carga de vós não porém, mas que retenho até que eu venha. E que vencer guardará o fim as minhas obras, e darei poder das nações. E com a vara de ferro os regerá, e serão quebradas os vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai, e darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Poderoso, né? Depois ele vai trazendo aqui mais 3 cartas, no capítulo 3, falando das outras igrejas. Mas vamos nos adentrar nos ensinamentos que ele traz aqui para 4 igrejas, né? Éfeso, Esmina, Pérgamo e Tiatira. Ele vem trazendo essa carta das igrejas, trazendo elogios nas partes que elas estão conduzindo bem, advertências e promessas, que são lições valiosas que nós podemos adentrar e aprender aqui. Em primeiro ponto, ele vem trazendo aqui a Éfeso, falando que ele mantém o primeiro amor, porque a igreja tinha abandonado o primeiro amor. Estava buscando estar no Senhor, mas ela tinha deixado esse primeiro amor. Então ele vem trazendo um alerta para manter o primeiro amor que Deus na nossa vida. Quando a gente se converte, né, quando busca o Senhor, a gente quer estar salvando todo mundo, ajudando todo mundo, está naquela paixão, aquele fogo, naquela agir de Deus, né? Então que volte esse primeiro amor. E segundo ponto, que possamos ser fiel nas perseguições, né? No caso aqui ele está falando com a igreja de Esmina, onde ele diz que recebe a coroa da vida, aquele que passa por perseguição. Era a igreja que estava sendo perseguida. Então ele vem trazendo ali as instruções para que ela se ficasse fidel até o fim, porque ia ter a recompensa, que a recompensa era muito maior, que é a coroa da vida. Em terceiro ponto, falando para não tolerar as falsas doutrinas, as partes mundanas, falando da igreja de Pérgamo, porque era uma igreja que estava deixando algumas práticas de Balaão entrarem na igreja, né, e sendo permissiva. E gente, quando a gente serve ao Senhor, nós servimos a um Deus que ele não é morno, ele é um Deus que ele é posicionado. Então nós devemos ter um posicionamento com Deus, uma postura com o Senhor. Então nós devemos não tolerar as falsas doutrinas, amém? E em quarto ponto, ele vai falando lá para a igreja de Tiatira, para trazer discernimento contra o espírito de Jezabel, que é um espírito enganador, um espírito que traz imoralidade e idolatria. E em Tiatira, Jezabel estava ali comandando, dizendo que era uma profetisa, e ela fazia práticas erradas e trazia um tempo de muita carnalidade, muita coisa mundana. Então era uma mulher que não tinha sabedoria, era uma mulher que trazia, realmente trouxe a ruína de Acabe, porque a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a destrói. E ela era uma mulher que trazia toda a maldade dela, a idolatria, a soberba, né? Então ela trazia essas práticas que são bem ruins aí para a vida, né? Então nós devemos sempre viver em santidade, buscar a santidade, estarmos fiéis ao Senhor até o fim, e liberar o amor a Deus, que é a nossa fonte de todas as coisas. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso tudo, Deus é aquele alfa, o ômega, o início e o fim, é aquele que era, que é, que há de vir. E que nós possamos pegar essas cartas para a igreja, essas lições valiosas e trazer para o nosso dia. O que nós precisamos fazer hoje? Né? Será que devemos tirar práticas que estão na nossa vida que não acrescentam? Será que devemos nos posicionar com verdadeiro amor? Será que nós precisamos ter um pouco mais de fé, de coragem para poder passar nas tribulações? Então, que nós possamos estar diante do amor de Deus, diante da graça do Senhor, buscando aquilo que Deus quer para nós. Amém? Então, que essas lições possam adentrar no seu coração, possam moldar a tua mente, liderar a tua mente nesse dia, e que você possa estar posicionado naquilo que o Senhor tem para você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que esse dia seja um dia gracioso na presença do Senhor. Fica com Jesus.